Fala, jogadores treinados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje um vídeo em primeira mão, um vídeo excelente. Eu tô aqui com a presença do Paulo. Vou deixar ele falar agorinha, mas antes eu queria falar pra você já se inscrever, já curtir, porque a gente talvez vai ter uma minissérie de várias posições e basicamente nesse vídeo a gente vai estar passando a posição de lateral. Então você que é lateral e mesmo você que não é, fica ligado nesse vídeo porque vai ter muita dica, vai ter muita chave pra você. Então fica ligado até o final, vai ser um vídeo muito fera. E não esquece de ir lá no Instagram do Paulo, porque ele faz esse trabalho diariamente. Então apoia, vai lá, segue. Isso aí já é de grande valia, beleza? Eu vou deixar o Paulo agora dar uma breve introdução pra gente ir pro conteúdo. Boa noite, galerinha. Boa noite, jogadores que nos assistem. Como o Gabriel trouxe muito bem, hoje a gente vai estar falando de uma posição muito conhecida no futebol e muito importante também, que é de lateral. Mas só serve esse vídeo para laterais? Não. Se você joga em alguma posição que em algum momento quer ali para lateral, é bom você saber como um lateral se porta, para até mesmo você levar vantagem sobre ele em alguma situação do jogo. Então, serve para quem é da posição, vai ser uma grande valia, mas também para as demais posições é bom entender como cada uma funciona, até para saber como tirar vantagem, como jogar com companheiros que são laterais, ter uma associação, interação melhor com eles. Então, fique com a gente que tem um conteúdo muito bom para vocês. Então vamos pra cima aí desse conteúdo, depois da introdução. Bora pra cima. Bom, galera, então aqui a gente vai iniciar falando sobre laterais no time que eu cubro muito aqui da Bahia, por ser baiano, eu cubro muito o Sport Clube Vitória. E essa análise é justamente do jogo do final de semana passado, do domingo passado, e mostra alguns pontos importantes do lateral. Bom, aqui a gente fala de laterais que jogam na saída 3-2, joga na última linha de 5, um 3-2-5, ou que pode jogar no 3-5-12. Então aqui a gente está falando de laterais que eles não ficam numa região tão defensiva. A gente fala de laterais que ficam mais do meio de campo para frente, laterais que ficam espetados no campo, como a gente fala, que é quando ele está em cada ponta, né? Próximo à linha lateral, a gente fala que ele está espetado, aberto em amplitude. E com a importância do lateral fazer essa função, preencher essa região do campo. Porque os laterais abertos que estão ali à frente da primeira linha, com zagueiros, com volante, ou com qualquer outra posição que está ali atrás dele, tem a função de trazer essa amplitude para o time, tem essa função de abrir e poder gerar alguma superioridade nas laterais do campo. Eles têm também a oportunidade de triangular pelo seu lado do campo, tem a opção de armar jogadas, de ir para um contra um, de atacar corredor lateral, de ir à linha de fundo, coisa e tal. Então essa posição, essa função que os laterais podem fazer ajuda bastante no jogo ofensivo dele, porque eles têm mais liberdade, podemos assim dizer, para chegar na última linha. Então, se você é lateral, em algum momento o treinador pede para que você jogue mais ofensivo, então tente preencher essa região mais do campo. Tente abrir o máximo que você puder na região do campo, porque isso vai fazer com que você fique próximo para um passe de um zagueiro, de um volante, para uma triangulação ao lado do campo, e tente o máximo numa situação como essa que você vê jogadores num 3-2, num 4-2, qualquer saída que tenha jogadores atrás de você e o treinador peça essa liberdade, então tente flutuar ao máximo pela região lateral, pelos corredores laterais do campo, para você gerar poderio ofensivo ao seu time. Não, com certeza. Eu que sou lateral também, né? A gente acaba vivendo bastante isso dentro do campo. E é uma questão muito importante você sempre jogar ali aberto para que você consiga dar essa amplitude, né? Apoiar ali na criação. E realmente muitas vezes você vai ser a válvula de escape, né? O time tá muito pressionado pelo meio, marcação, toda aquela tensão ali do meio, e aí você consegue estar aberto para fazer com que esse jogo tenha mais amplitude. E aqui hoje em dia, né, é muito comum essa forma de saída também, em que o volante desce, fica entre os dois zagueiros e aí abre ali um espaço para que o lateral receba já um pouco mais avançado. Então, é um tipo de saída muito interessante também. E agora a gente vai para o segundo material. Bom, aqui a gente vai falar um pouco mais sobre esse lateral
mais recuado. Eu costumo falar que lateral existe lateral de apoio e lateral base. O lateral de apoio é aquele lateral, o nome já diz, que apoia muito o setor ofensivo. Ou seja, um lateral que chega mais na linha de fundo, um lateral que tem mais presença ofensiva, um lateral que tem mais proximidade do último terço, que fica mais avançado, como a gente viu nas duas imagens anteriores. E o lateral base é justamente o lateral que, em vez de estar na última linha, em vez de estar avançado, é o lateral que vai recuar mais para ajudar nessa fase inicial de construção do time. Nesse exemplo aqui da seleção brasileira, a gente vê que o lateral de apoio é Alexandre pela esquerda, ele está avançado ali, dando amplitude ao time, e o lateral base é Danilo, que vai participar dessa saída 3+2. Então veja que aqui consiste várias características de um lateral. De um lado, Alexandre, que tem que ter como característica nessa função apoiar bem, chegar bem na linha de fundo, ter uma velocidade ali para atacar o corredor lateral, e em contrapartida tem um lateral que vai ter que ter outras características, que é de boa saída de bola, bom passe, boa visão de jogo, que é Danilo aqui, que ele vai estar participando dessa construção do time, desse momento de transição ofensiva desde a defesa. Então aqui a gente entende um pouco mais sobre as características que os laterais podem ter que exercer em determinadas funções que o treinador vai pedir. Seja aberto em amplitude para trazer agressividade ao setor ofensivo, seja na base da jogada para trazer esse momento de construção de time com a bola mais trabalhada. Não, muito fera. E uma coisa até que eu queria que você comentasse um pouco também é sobre esse um certo mito, né, que tem que existe ao redor da posição de lateral, que é um cara que tem que muitas vezes ser realmente um cara mais ofensivo. Como que é isso? Como que é essas características? Dá pra ser mais defensivo? Tem que ser mais ofensivo? Tem que ser muito rápido? Dá pra ser um pouco mais resistente? Como que funciona certinho isso? Bom, antigamente a posição de lateral em si, a gente tinha que se ter um lateral bastante físico, um lateral de bastante velocidade, para ter um condicionamento de bater no ataque e voltar para a defesa na mesma proporção. E, infelizmente, isso não simbolizava tanto ter uma qualidade técnica tão aguçada. Hoje em dia, já se abriu um leque para a gente ter algumas características laterais. Agora a gente vai ver que existem laterais extremamente velozes que vai poder fazer esse jogo de transição defensiva, ofensiva com muita velocidade, mas a gente vai ter laterais como o Felipe Luiz, que não é tão veloz assim, mas que consegue controlar as principais regiões do campo. A gente vai ter laterais como o Daniel Alves, que cadencia mais o jogo, que tem mais qualidade em vez da velocidade. Então, hoje em dia, depende muito do que o treinador vai pedir. Mas não há assim, um estereótipo perfeito para lateral. Lateral só pode jogar se tiver essas características, não. Você pode ter laterais que tenham como. Tem laterais hoje, realmente, um exemplo. Raul Prata, que jogou aqui no Vitória, que era do Sport, que agora vai jogar a Série B pelo CRB. Raul Prata não era um lateral veloz. Não era um lateral tão ofensivo assim. Ele ficava ali mais nas proximidades do meio de campo e na defesa para participar da construção. Mas era uma peça importante para o Vitória. Não era um lateral que se via correndo, como a gente via antigamente, o tempo inteiro nas laterais, mas era um lateral que tinha ali uma certa cadenciar jogo, construção e tal. E em contrapartida, no outro lado, tinha o Roberto, que fazia muito isso, esse jogo lateralizado. Então, hoje em dia, não tem mais aquela fórmula perfeita em nenhuma posição do futebol. Depende da sua característica. Se você é um lateral que não tem tanta explosão, não tem tanta velocidade, dá sim para você ser um lateral. Mas vai depender do contexto que o treinador vai pedir a você. Não, com certeza. E hoje a gente também vê muitos jogadores às vezes mais habilidosos que acabam caindo para lateral justamente para funcionar mais nessa criação, né? Às vezes o treinador vai optar por esse tipo de estilo. Isso tudo são questões que você precisa avaliar dentro da hora de você escolher sua posição, não olhando em si somente uma característica ou outra, mas olhando o contexto geral e o que o treinador vai exigir mais de você, aonde você vai encaixar melhor, né? Eu acho que isso é o mais importante. E aí, pra gente também falar um pouco, eu só queria que você comentasse sobre essa noção que muita gente tem de que o Danilo às vezes é ruim, né? Um jogador que não tem qualidade por jogar com uma característica mais defensiva. Isso, na verdade, Danilo é um jogador bastante criticado, né? Porque, como eu disse, a gente às vezes se pega. Isso acontece até com o próprio Gabriel Jesus, mudando um pouco de posição, mas só para entender um pouco o contexto do que eu vou falar. Exemplo, lateral, tem que ter velocidade, tem que correr e voltar toda hora. Centroavante, tem que ficar na área, tem que ser referência, tem que fazer muitos gols. E, como eu disse, o futebol se adaptou, não é mais assim. Hoje em dia a gente vê centroavantes que tem como
não tem como característica ser um fazedor de gols, por exemplo, mas tem como características gerar espaço, dar assistência, se movimentar bem, infiltrar, saber ler jogo, enfim, muitas outras características que pode conter no centroavante. Então, hoje em dia, não é somente mais ser uma referência, um jogador de área, mas sim um centroavante móvel. Assim acontece também na lateral. Muitas vezes Danilo é criticado por aquela visão um pouco antiga, um pouco ultrapassada, de que o lateral tem que ter essa velocidade ali no corredor lateral, seja esquerdo ou direito, e tem que ter essa transição de bater na linha de fundo e voltar constantemente, mas não é mais assim. Hoje, mesmo na seleção brasileira, a gente joga na saída de 3-2-5, a gente joga em alguns momentos com o Tite, a gente vê que um lateral desse é o base. Muitas vezes Danilo está na primeira linha, ou Danilo está na segunda linha. Danilo não é pedido por Tite para jogar aberto em amplitude. Então, como é que você vai pedir de um lateral que ele esteja todo momento fazendo esse jogo em transição na lateral, sendo que é pedido pelo treinador que ele jogue por dentro para construir, para ter um passe melhor e não a velocidade, não atacar um espaço na lateral, entende? Então a gente às vezes tem essa impressão muito pela característica do jogador e não entende o que o treinador pede a função que ele faça. Como eu disse, o Prata, torcedor do Vitória, pedia muito essa movimentação de Raul Prata, só que não era a obrigação dele, era a função de outros jogadores. Embora ele seja lateral, a função dele em campo é outra. Então, entra a questão da posição versus função. O jogador ele tem uma posição, mas ele pode exercer outra função dentro do campo. Então, varia muito o que o treinador vai pedir. Não, com certeza. E uma coisa também que eu acho que vale ressaltar é que, por exemplo, eu particularmente sou um lateral que gosto muito de bater lá na frente, tentar chegar para fazer esse cruzamento e voltar. Muitas vezes eu faço muitas ultrapassagens por fora, né? E, enfim. Mas a questão é que você também precisa entender que, em primeiro lugar, o lateral é um defensor. E aí, como o Paulo citou já anteriormente, tem toda essa questão da característica do que o time vai pedir. Então, por exemplo, se eu tenho um ponta muito habilidoso que toda hora tá driblando, nem sempre consegue chegar lá efetivo no gol, nem sempre eu vou precisar ficar passando toda hora. Uma, porque você vai estar desgastando energia, duas, porque você vai abrir todo o seu corredor nas costas, e aí já era, você vai ter uma grandes chances ali de estar tomando essa bola enfiada nas costas, e aí você não vai conseguir recuperar, e enfim, né? Então, é muito importante ter todo esse contexto. Então, acho que isso aí fica bem claro. E aqui já deu para pegar muita característica também do lateral, que você pode vir a desenvolver, você tem que desenvolver. Então, isso é muito importante se você quer ser um lateral de alto nível. E a gente vai pro próximo material agora. Bom, aqui, mais uma vez, a gente fala sobre esse lateral ofensivo, né? Aqui é o momento das Olimpíadas, no 3-2-5 Brasil, e aqui a gente vê já um pouco o inverso do frame da seleção brasileira anterior. Aqui, muito por ser também uma outra seleção, né? Uma seleção sub-23 nas Olimpíadas. Mas aqui a gente vê o mesmo 3-2-5, só que dessa vez não existe lateral base. Os dois laterais nessa circunstância de jogo são dois laterais de apoio, dois laterais que sobem bastante, Arana e Daniel Alves. Embora o Daniel Alves também no Barcelona, em alguns momentos, ele participe dessa fase de construção, mas na seleção das Olimpíadas ele jogou muito ali aberto em amplitude como a Arana. Então, qual a importância de se ter laterais assim? Nesse lance a gente vai ver que Bruno Guimarães ele vai forçar, né, uma bola longa em profundidade nas costas da toda a primeira linha adversária. Daniel Alves vai chegar com liberdade na parte final. Se você acompanhou aqui no canal uma outra live que o Gabriel falou muito bem aqui sobre tática, vocês vão ver lá um gol do Palmeiras, o primeiro gol do Palmeiras na final da Libertadores contra o Flamengo, que surge justamente assim, de uma bola longa nas costas, onde Mike, o lateral, consegue chegar, né, nesse último terço e fazer assistência para o Rafael Veiga. Então essa importância de como você é lateral, você está atuando na última linha, você tem que entender que você em algum momento pode estar disponível para atacar a profundidade. No caso, para atacar essa parte vertical do campo em processão à linha de fundo ou à área adversária. Então, essa outra característica que esse lateral ofensivo tem que conter. Ele tem que estar todo momento ali disponível para uma triangulação, disponível para um cruzamento, para receber e fazer esse cruzamento 3/4 que a gente chama, né, perto ao último terço do campo, mas também em atacar profundidade, em aberto em amplitude. Então, aqui é outra dica para você que é lateral, ou se você vai enfrentar algum lateral, você é defensor, você é zagueiro, e tem que acompanhar a lateral em algum momento, então perceba que muitas vezes laterais que jogam na última linha, ele vai ter que ser acionado a todo momento nessa bola longa para profundidade. Então, deixando ele livre ali, a chance dele conseguir um cruzamento, dele conseguir até dar lateral
cair por dentro, chegar até o gol com facilidade para marcar é bem grande. Então é importante também essa função do lateral. Bacana. E uma coisa também que, se você for esperto, você tiver realmente engajado, comprometido, você provavelmente vai estar anotando. E aí vale anotar o que a gente acabou de passar aqui, né? Esse conceito de lateral de apoio, esse lateral base, toda essa questão que aí vai muito do lateral ofensivo, lateral mais defensivo. Por que que é importante anotar isso? Para você conhecer a sua posição e dominar ela. Se você não domina a posição que você joga, você vai ter dificuldade. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu pessoal dentro de campo. Quando eu sou lateral, quando eu jogo de volante, para você sair jogando é diferente. Por mais que você esteja jogando futebol, por mais que você esteja também exercendo todas as questões técnicas e físicas, às vezes de forma semelhante, existem algumas diferenças, até mesmo do espaço, dessa questão tática, que fazem toda a diferença. Então você precisa conhecer a sua posição para dominar ela, poder cada vez mais exercer essa função com mais qualidade, porque aí você vai conseguir se destacar e se destacando, consequentemente, você vai gerar bons materiais em vídeo, vai conseguir ter mais oportunidades, vai conseguir atrair olheiros, empresários e etc. para estar subindo na sua carreira. Então isso é muito importante. E agora a gente vai estar seguindo aqui pro penúltimo material, agora o material em vídeo. Aqui a gente vai ver sobre, na prática, no vídeo, como funciona essa posição de lateral, né? A gente vê que nesse momento o lateral Nuno Mendes, do PSG, vai estar recebendo essa bola. Aqui o PSG está fazendo essa saída sustentada, né? Saída sustentada é quando nessa saída de bola o time tem um maior número de aproximação de jogadores perto da área para realizar essa transição com uma segurança maior. Então aqui, em vez de ele estar lá na frente, aberto em amplitude, ele está na base da jogada para ajudar nessa fase de construção. E aqui a gente vai ver que o Cis tenta pressionar por encaixe o PSG. A gente vai ver como o lateral foi fundamental para que o time consiga sair dessa pressão e até gerar o gol lá na frente. Bom, aqui a gente vai ver que o lateral recebe apoio de Messi, de Gueye, depois também tem essa cobertura ofensiva de Kimpembe, o zagueiro, né, ali para um passe de retorno. Então, se você é lateral, é importante você, quando dominar a bola, você ter noção do que está ao seu redor, você mapear o campo. Aqui a gente fala no futebol de mapear o terreno. É você entender quais são as peças de possíveis receptores que você vai ter. Então aqui, quando o Nuno recebe a bola, ele vê que ele tem dois jogadores como apoio ofensivo em sua frente, mas ele também tem uma cobertura ofensiva. A cobertura ofensiva é caso ele veja, ele avalie que naquele momento ele não é benéfico, um passe vertical, um passe ofensivo, ele tem esse passe de retorno para o zagueiro. Então aqui mais uma dica para você que é lateral, você recebeu a bola, antes mesmo de receber, se você puder quebrar o pescoço e avaliando, olhando as regiões do campo, para quando você dominar essa bola, você já saber o que você vai fazer. Você domina a bola, é bom você dar mais uma conferida, você ver quem está à sua frente, se há uma linha de passe oferecida para você, se tem algum jogador que é uma opção ruim, que está marcado, se vale a pena jogar uma bola ofensiva, forçar uma bola vertical, ou se é melhor mesmo trazer um passe de retorno para o zagueiro e inverter o jogo e tentar por um outro lado. Então, aqui mais uma dica, sempre faça essa visão panorâmica do campo para você entender qual a melhor ação você deve tomar em campo. Não, com certeza. E eu, particularmente como lateral, acho que a saída de jogo é uma coisa muito importante. É uma coisa que eu tenho procurado evoluir também, porque é uma coisa que eu ainda eu acho que é muito importante também citar a característica, além da característica tática, né? E isso aí foi muito importante, porque isso aí já faz muita diferença. Esse mapeamento, né? Vai dar esse suporte, vai ajudar demais. E aí, obviamente, uma qualidade técnica, né, para estar dominando orientado corretamente, tá acertando esse passe. E outra coisa que vale muito a pena você olhar e entender é a capacidade mental, que não é o tema desse vídeo, mas como a gente está falando da posição de lateral, vale a pena a gente deixar o mais completo possível para você poder, de fato, se tornar um grande lateral. E uma coisa que é muito importante é essa frieza, essa calma na hora de sair jogando. Né? Às vezes esperar uma movimentação, fazer fingir que vai dar, que a gente chama de esconder a intenção, né? Que finge que pode dar de um lado e dar do outro, vira o pé. Se você começar a realmente ter maestria nessas capacidades, com certeza seu nível vai subir bastante. Bom, aqui a gente viu que Nuno ele entendeu como melhor opção esse passe, né, vertical.
Ele conseguiu achar ali Messi, mas perceba que algo muito importante para o lateral, Maquinal, é não seja um lateral estático. Ou seja, não fique parado muito no campo. Lateral nem sempre tem que ser veloz, mas lateral, na maioria das vezes, tem que ser móvel. Então são coisas diferentes. Vai ter momentos que você vai ter que ter muita velocidade, tem momentos que você não vai precisar tanto, mas mobilidade é algo que você sempre vai precisar. Nuno, ele achou ali um passe Messi e ele poderia muito bem permanecer na sua região por ver que tinha algum jogador em sua frente, algum jogador marcando o posição, mas percebe que quando ele acha Messi, o que ele vai fazer é atacar o corredor lateral, porque ele viu que é um grande espaço ali no corredor lateral para que ele viesse progredir. Então lá na frente ele vai se tornar uma nova opção de passe e vai ajudar o time nesse momento do gol. Então, mais uma dica para vocês: não sejam laterais estáticos, não sejam laterais que guardam posição, que ficam parados em algumas regiões do campo, coisa e tal. Sempre tem mobilidade. Como eu disse, nem sempre velocidade, mas mobilidade vocês precisam ter com muita constância. Não, muito, muito fera esse código, né? Essa chave que a gente tá passando, todo esse ouro. Porque é uma coisa que muito atleta, eu por trabalhar muito também com essa parte da questão física e tal, muito atleta me procura querendo ser mais rápido. E às vezes o atleta ele não entende, né? E aí, obviamente, que às vezes eu não tô todo dia ali pra ver os jogos e tal, mas às vezes o atleta ele não é que ele é lento, é que ele não tem essa mobilidade de dar a bola e já sair, de já passar pedindo. Porque às vezes não é, nem toda jogada é uma velocidade linear que os dois vão correr lado a lado. Então o futebol ele tem muitas variáveis. Perfeito. Então aqui, Messi acha Neymar e aí Nuno se tornou uma boa opção aberta. Agora, outro momento interessante, aqui mais uma chave para você que é lateral. Saiba temporizar no momento necessário. O que é essa temporização? Temporização nada mais é quando o jogador ele tem que retardar alguma ação em alguma jogada para que ele consiga ter aproximação de alguns companheiros. Então perceba que aqui Nuno, quando ele recebe a bola, por ele ter ganhado muita vantagem pela corrida na lateral, ele acabou ficando à frente de todos os seus companheiros de time. Então ali, se ele fosse por um contra um, tinha ali dois jogadores do City na frente dele e um já se aproximando, então seriam 3 contra 1. Ele ia para uma região do campo onde ele não teria aproximação, onde ele ficaria pressionado, então não seria viável ali uma progressão dele, mas ele também não tinha nenhuma opção de passe por perto. Então o que foi que ele fez? Ele temporizou. Ele retardou a sua ação de passe e esperou a aproximação de seus companheiros de time. Então aqui mais uma chave para vocês laterais, saibam temporizar. Vai ter momentos que vocês vão ter que acelerar a jogada, um contra-ataque, você não tem como retardar a jogada assim no contra-ataque em alguns momentos. Você vai estar em superioridade numérica de 4 contra 2, você vai ter que acelerar essa jogada, não tem motivo de você desacelerar, porque seu time está em vantagem, você tem vantagem qualitativa, vantagem territorial, você tem essa vantagem na região ofensiva, mas nesses momentos que você está na frente, você vê que não tem aproximação, não tem nenhuma ação, e aí entra a leitura de jogo, não percebeu que ele não tinha nenhuma ação benéfica naquele momento, então ele retardou. Ele segurou um pouco a bola e esperou a aproximação. Quando a aproximação veio, ele achou um receptor. Então é importante também isso para o lateral, saber o momento certo de acelerar, mas também o momento certo de retardar um pouco a jogada. Muito importante. Inclusive é uma coisa que acontece muito nessa zona aqui final do campo, porque às vezes nem em todos os momentos você vai receber e vai ter alguém na área disponível, né, para estar realmente chegando com qualidade e tendo algum resultado real. Então você vai precisar saber fazer essa temporização. Isso. Aqui ele acha Neymar, faz o corta-luz para Messi. E aí na sequência do lance a gente vai ver que Messi ele vai cruzar nesse segundo pau, né? Cancelo, que também é lateral que sofreu aqui, né? Porque estava com dois e Mbappé fez o gol. Então perceba que o lateral foi aqui fundamental para tirar a bola da pressão quando o PSG foi pressionado. Ele foi importante para o time ter uma boa saída de bola com construção. Ele foi importante para ligar o time, fazer essa ligação da defesa ao ataque. Ele foi importante na definição da jogada. Tudo por essa chave que a gente deu aqui. Então é muito importante realmente isso para um lateral, para uma função de lateral. Com certeza, e uma coisa que eu acho válida também é o apoio, né? Você vê que o Cancelo, mesmo assim, ele já estava chegando. E isso é importante porque aí você começa a se destacar. Então, às vezes você tá aí jogando seu time de escolinha, seu time de base, e aí você não consegue se destacar porque só fica muito preso, não consegue, sabe, ter um... Porque a gente sabe, né, que infelizmente no futebol ainda se tem muito essa análise amadora de gol.
Então isso é natural e às vezes você vai precisar fazer um gol, fazer um drible, então é importante você conseguir pisar lá na frente para poder ter essa liberdade de explorar essas opções, né? Bom, aqui a gente vai ver outro lateral, 3 lances de um lateral que para mim hoje é um dos melhores do mundo, que é Cancelo. Nesse momento aqui o Manchester City está atacando e olha a presença do lateral ali na região do lado. Cancelo ele se torna uma opção livre pela esquerda, ataca a profundidade e dá assistência. Então aqui outra dica para você que é lateral, mais uma chave aqui, essa aqui acho que é uma das melhores aulas possíveis para você que é lateral, que a gente está entregando muitas chaves para você, então estude, anote e comece a praticar isso, que é um material muito bom para vocês. Então mais uma chave aqui, busque seu elemento surpresa para o seu time no ataque. Aqui Cancelo, a gente vê que o City tenta chegar na região central, mas começa a construir por dentro e começa a procurar alguma opção de passe, pois ele não tinha uma opção muito boa de chute. E Cancelo entende, lê muito bem a jogada e ataca esse corredor lateral, se tornando esse elemento surpresa. Perceba que o time adversário está todo compactado por dentro, então quando a bola abre Cancelo, eles têm liberdade para pensar, para olhar e para dar essa assistência no segundo pau. Então, outra dica para vocês é seja o elemento surpresa do seu time no ataque se você jogar como lateral de apoio. Com certeza, muito fera. E aí, como o Paulo falou, pega essas chaves, vai anotando. Você que realmente quer subir de nível na sua carreira, porque isso aqui é uma aula grátis, tá? Isso aqui é praticamente um serviço pago. A gente tá trazendo isso aqui aberto para você ter esse nível de evolução, tá bom? Então vamos seguir aqui. Aí o Cancelo vai dar assistência e o Gabriel Jesus vai fazer o gol. Perdão, o Foden vai fazer o gol. Aqui mais um momento no mesmo jogo. Nesse jogo, o Cancelo deu 3 assistências. É importante ver as movimentações de Cancelo. Olha o que ele vai fazer aqui. Outra qualidade que um lateral tem que ter é esse bom cruzamento, né? Você nem sempre, como eu disse, vai jogar aberto, vai ter momentos que você vai jogar por dentro, coisa e tal, mas em algum momento do jogo você vai ter que fazer esse cruzamento 3/4 ou no último terço, coisa e tal. E aqui Cancelo, ele recebe aberto, você vê que a bola está descoberta, conduzindo a bola ainda, olha a posição corporal dele. Ele está conduzindo a bola, ele olhou para o adversário, posteriormente ele já olhou para a área. Então ele viu que há uma distância para o adversário que o possibilita tirar um pouco a visão dele para olhar como tá a área. E ali ele vai achar um cruzamento nesse segundo pau. Essa sendo também a temporização, porque ele esperou um pouco mais, ver as movimentações na área, ver por onde os jogadores iriam povoar o campo para ele executar o cruzamento. Então lá no segundo pau ele vai dar o cruzamento para Marreis que vai fazer o gol. Então outra chave, outra qualidade para vocês é condicione bem o seu cruzamento, condicione bem essa visão de jogo para ler as jogadas e esperar o momento certo de você cruzar, de você fazer um cruzamento perigoso para um atacante seu. Não, com certeza. E o lateral, ele tem essa, digamos, essa possibilidade de jogar um pouco mais com a cabeça erguida do que, por exemplo, um jogador que tá no meio, que tá de volante. Por quê? Porque ele vai estar sempre ali, muitas vezes, na maioria dos casos, de frente para a jogada. Então isso é uma coisa que você tem que usar ao seu favor, tá? Não adianta ter isso aí e isso não adiantar nada. E sempre analisa isso, né? Não chega a dar o arco de qualquer jeito e também trabalha essa qualidade técnica para realmente aproveitar. Por quê? Porque você vai ter um grande desgaste físico muitas vezes para ficar pisando lá na frente. E aí se você, e principalmente, né, a gente sabe que às vezes um time mais de escolinha de base de nível mais baixo não vai ter uma organização tática tão eficiente para te cobrir. E aí você vai ter que voltar correndo, vai ter que desgastar muito. Então você precisa realmente pegar essa qualidade, pegar essa eficiência, e aí vai da parte tática, da parte técnica, porque como a gente fala, né, o futebol é conjunto. Então pega essas chaves, hoje a gente tá focando um pouco na parte tática, mas a gente também tá passando vários conceitos. Então, se você é lateral, vai anotando, vai se ligando nisso. Perfeito. Então aqui a gente vai ver Cancelo, cruza no segundo pau, na cabeça de Marrez. Então, para mim, hoje é um dos melhores laterais do mundo. Aqui a gente vai ver Cancelo já. Ele pode jogar tanto pela esquerda, pela direita. Então, se você tiver essa versatilidade, é muito bom também. Tom Berg pela direita, ele dessa vez ele não vai explorar o corredor lateral. No caso, ele não vai explorar jogar de linha de fundo. Ele não vai explorar atacar o último terço, ficar ali aberto pelo campo, como a gente viu os laterais fazendo
Então, outra característica, mais uma chave para vocês é não seja previsível. Não seja o lateral que tem apenas uma jogada. No caso, você é um lateral que só sabe chegar na linha de fundo. Ou você é um lateral que só sabe pegar ali no 3 quartos e fazer um cruzamento. Você não tem essa habilidade. Ou você é um lateral que só sabe fazer um contra um. Não seja um lateral previsível, porque você pode ganhar na primeira, ganhar na segunda, mas na terceira o seu marcador, adversário já sabe o que você vai fazer e se torna mais fácil de desarmar. Então aqui Cancelo, em vez de fazer essa jogada toda pela lateral, como ele costuma fazer, ele vai optar pelo jogo interior. E vai dar um passe em profundidade para o atacante e depois ele vai infiltrar na área adversária para dar assistência. Então ele sai desse jogo lateralizado para fazer esse jogo por dentro. E aí, sem querer delongar muito, mais uma coisa assim que eu analisando tanto, né? Inclusive um lateral que jogava comigo e ele era da mesma posição que eu e ele também hoje tá num grande clube aí da Série A. Jogou ano passado comigo. Uma coisa que ele fazia muito e dominava, que é uma coisa assim que faz muita diferença, é você pegar essa bola na lateral, principalmente quando o seu volante cair ali do seu lado, principalmente quando o jogo estiver totalmente do seu lado fechado ali, é você fazer esse jogo interior. Você puxa essa bola pro meio, que muitas vezes o time inteiro balançou, né, que a gente fala que é aquele movimento de cobrir um setor do campo, e aí quando acontece isso, você pode estar vindo jogando pro meio aí para você conseguir tá ganhando espaço. Então é muito importante isso. Perfeito. Então, aqui a gente vai ver, Cancelo ele acha o passe em profundidade. O que é que ele vai fazer depois? Começa a correr realmente por dentro e vai dar assistência para Gabriel Jesus. Então perceba que ele saiu desse jogo lateralizado para vir para um jogo um pouco mais interior. E assim saiu mais uma assistência dele, a terceira assistência dele nesse jogo. Então não seja um lateral previsível, seja um lateral que tenha recurso técnico, tenha recurso tático, para você entregar mais que o seu oponente, entre aspas, assim como seja um grupo, mas talvez seu concorrente lateral. Você pode sair em vantagem ao concorrente, você pode chamar a atenção maior de um olheiro em um teste. Se você mostrar que você tem mais recursos, você pode jogar lateralizado, você pode jogar por dentro, por tal, isso vai ajudar bastante na sua carreira. Com certeza. E aqui. Bom, aqui agora falando desse lateral no momento defensivo, né? A gente chama desse 1 contra 1 defensivo. Aqui a gente vê o lateral Vicente, um trabalho que eu fiz para o novo lateral esquerdo do Vitória. E aqui nessa situação a gente vai falar como um lateral tem que ser no momento defensivo. Perceba antes de tudo que pelo atacante ter vantagem qualitativa, no caso ele tem vantagem em sua característica de velocidade, de drible, de gerar vantagem em alguma situação sobre o Vicente, ele aproximou mais do marcador, mas ele não deu bote inicialmente, ele esperou a definição da jogada do atacante para, através de sua imposição física, vencer esse 1 contra 1. Então é importante perceber também que Vicente está muito bem posturado, está muito bem alinhado nessa primeira linha do time. No caso era, se eu não me engano, a Jacuipense. Então aqui é um time daqui do interior da Bahia. Então perceba que ele está bem posturado ali na primeira linha, está com o posicionamento adequado, está de frente, perdão, inclinado para o oponente. Ele encurta o espaço para não dar muita vantagem para o oponente achar um chute, mas ele também não dá o bote para não tomar o drible seco ou acabar cometendo um pênalti, já que ele já está dentro da área e o atacante tem pregação à área. Então aqui, você que é lateral, mais uma dica aqui, agora no momento que você estiver se defendendo, saiba ler o momento de encurtar o espaço, de dar o bote, de dar mais liberdade. Vai ter momento que você vai ter que dar um pouquinho mais de liberdade para você esperar a condução dele, para na condução você dar o bote. Não no momento que ele tá com a bola colada no pé, você dá o bote, porque quando ele tá com a bola colada no pé, ele pode fazer esse drible curto e você vai sofrer algum dano, pode ser vencido. Então aqui Vicente, ele nesse momento defensivo, ele foi muito inteligente porque ele encurtou esse espaço o máximo possível, mas ele não deu bote, ele esperou a definição da jogada do atacante para ir através de sua imposição física, vencer o duelo. Muito fera. E uma coisa alguns pontos que eu quero deixar fixados para vocês essa linha, né? Então a linha bem feita, por quê? Porque linha dá condição. E aí se você tá jogando com bandeirinha, óbvio que se você não tá jogando, você não tem por que importar. Mas se você tá jogando um campeonato mais sério, cuidado com isso. E aqui também muito importante, posição do marcador, ele tá ali com o quadril baixo, né? Ele tá ali com o joelho semi-flexionado, pronto, na ponta do pé, pronto para reagir, para explodir. Por quê? Porque senão... E aí uma coisa, você tá de lado.
Até você girar é mais difícil. O jogador já vem em velocidade, ele tá numa vantagem física natural muito maior do que você. Então você precisa Isso. estar ligado para você conseguir defender esses momentos, né? Por quê? Porque se ele joga essa bola pro fundo e ele tá mal posicionado, ele vai tomar a bola mesmo que ele seja rápido. Em um primeiro momento ele vai estar mais lento. Então isso é muito Perfeito. importante. E eu também queria fixar que se você é lateral, você precisa trabalhar bastante um contra um. Então trabalha muito porque você vai tanto no ataque quanto na defesa ter que desenvolver isso bastante. Perfeito. Isso mesmo. Então aqui, quando ele espera a definição, ele se antecipa e vence o duelo do atacante. Tudo pela boa leitura dele. Aqui, mais um momento, o mesmo jogador percebe uma fala questão da previsibilidade. Ele já entende o que é que o atacante adversário iria fazer. Obviamente, deve ter tido um estudo, uma análise mostrando, né, antes dos jogos, como o atacante costuma jogar, coisa e tal. E durante o jogo, ele conseguiu vencer a maioria dos duelos contra o seu oponente pela imposição física, mas também por esse timing perfeito de saber o momento de encurtar espaço. Então aqui a gente vai ver mais uma vez que ele vai vencer contra o mesmo oponente através da imposição física. Então, mais uma dica para vocês também, você lateral, se em algum momento aconteceu, pelo menos muito comigo, em alguns momentos da minha carreira, que eu fazia alguns jogos, muitas vezes eu tinha que fazer 2 jogos no mesmo dia, um jogo no mesmo dia. Então, em vez de ficar ali na resenha com o seu time, se você puder, em algum momento, em algum campeonato que você for disputar, assistir os jogos dos adversários que você vai ter na competição. Eu era daquele jogador, Gabriel, que eu ia para as ver os outros adversários, mesmo que meu time não fosse jogar, eu ia para as para estudar justamente os adversários que a gente teria. Porque como eu jogava naquele momento ali de lateral direito, nessa competição específica, eu também já fui lateral, apesar de ser o segundo volante e meia, mas eu também já joguei de lateral no momento que eu tinha físico para ser mais intenso, ter mais dinâmica. Eu gostava de assistir os jogos para entender como os jogadores que iriam atuar no meu lado se comportavam. Então, isso, o estudo, faz você também levar essa vantagem para dentro de campo. Aqui, Vicente, ele já leu como o adversário costuma fazer. Nesse jogo, ele costumava ir muito para um contra um, esperava o momento certo de trazer essa velocidade, mas ele conseguia ter o time para desarmar. A gente vai ver que mais uma vez ele vence esse duelo. Com certeza. E aí, ó, grava esses 3 pontos: leitura, tomada de decisão e temporização. Cara, isso aqui vai fazer você ganhar muito mais bolas. Mesmo que às vezes, eu não sou o melhor fisicamente ainda, eu ainda tenho algumas deficiências aqui e ali. Se você tiver inteligência, você já tá muito à frente. Então, grava isso. Perfeito. E aí, seguindo. Mais uma vez ele vence, porque ele viu que o adversário costumava somente buscar atrair essa bola para linha de fundo, né? Aqui, mais uma vez, ele vai à caça do oponente para desarmar e tenta ligar o contra-ataque. Então, uma característica, né, de um lateral também é saber ir à caça do oponente em alguns momentos. Vai ter momentos que você vai ter que estar posturado em sua linha, como a gente viu que Vicente no primeiro vídeo ele estava posturado, mas já nesse aqui ele abandona a primeira linha para ir à caça do oponente, porque ele viu que ele tinha uma vantagem de um desarme para poder ligar o contra-ataque. Infelizmente ele vai errar o passe depois do desarme, mas ele conseguiu vencer esse duelo defensivo porque ele conseguiu a caça do oponente. Então, é muito pedido pelo treinador, se a gente vê muito termo no futebol, né? Bola, não deixa a bola descoberta, não deixa a bola descoberta quando. Então o treinador pede muito que os marcadores fechem sempre, encurtem o espaço desse jogador que toca a bola adversária. Então o Vicente entendeu isso que o treinador pediu. E quando ele viu que a bola estava descoberta, ele já foi logo a caça para encurtar o espaço, ele vai conseguir fazer o desarme. Pode soltar. Com certeza. E que a gente vê a leitura e a agressividade, né, do atleta em chegar, fazendo esse desarme, fazendo ali realmente essa pressão que às vezes é muito mais efetiva, consegue armar contra-ataque. E às vezes, se ele tivesse ficado muito atrás também, você vai ter que analisar esse momento de ficar mais atrás e também de sair. Isso é uma coisa muito pessoal, porque depende da sua velocidade, depende do momento do jogo, a situação. Então é uma coisa que você vai precisar desenvolver no dia a dia ali. E tendo as orientações de um analista, por exemplo, vai fazer você ganhar muito mais tempo, conseguir desenvolver isso muito mais rápido. Perfeito. Então aqui ele desarma e é o passe, né? No contra-ataque, um passe muito rápido. Aqui mais um momento do 1 contra 1, sem muito, pode soltar, sem muita coisa nova. Ele vai a todo momento, olha o time perfeito e no momento certo ele dá o bote. Então aqui essa característica é fundamental para um lateral.
E a posição correta também, a gente pode ver ali, né? Tudo sendo muito bem feito. Enfim, então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. A gente planejou um vídeo um pouco mais curto, mas o material realmente foi de muita qualidade. Eu acho que se você hoje pesquisa na internet vídeo para lateral, esse é o vídeo, tá? E a gente tá realmente fazendo isso com esse intuito. E ó, lá no centro de profissionais, o Paulo é o nosso analista. Cara, vai lá, com R$ 70 você faz uma sessão individualizada com ele, para ele te passar tudo isso. E aí você pode, por exemplo, mostrar seu vídeo. Ah, não tem vídeo, como é que eu faço? Mas você pode ter, mesmo que você não tenha lance, você nem esteja com clube, você pode ter esse tipo de aula. Só que mais direcionado específico para suas dificuldades, para suas características, o que você precisa melhorar. Então, cara, vai lá agora. Se você precisar, você entra lá, conversa com a gente pra gente explicar tudo certinho. Então, não deixa de fazer parte disso, porque o seu nível no futebol vai crescer demais. E o Paulo, ele já faz esse trabalho com atletas profissionais, já tem uma certa bagagem aí. Então, realmente é um nível de conteúdo que você vai ter acesso surreal, que o preço nem paga, porque o nível que você vai crescer dentro do futebol é absurdo. Eu vou deixar o Paulo falar as últimas palavras pra gente fechar o vídeo. Bom, galera, valeu a todos que acompanharam aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um conteúdo feito com muito carinho para vocês, que vai ajudar muito vocês na sua caminhada. Se vocês puderem, tiverem o interesse de crescer muito profissionalmente, assinem o Centro de Profissionais aqui do Jogador Treinado, assinem o meu pacote, onde eu posso estar fazendo esse acompanhamento de relatórios, de scouts, de tudo que abrange os termos táticos do futebol para potencializar o seu crescimento profissional. Então, fique com a gente, deixa o like aqui no vídeo, me espalhe para os amigos. Se você conhece algum amigo que é lateral, alguém que joga na posição, é importante também você ser essa carta de visita, né, para esse conteúdo, para esse tipo de crescimento na vida do seu companheiro, do seu amigo. Então, tamo junto, galera, e vamos para a próxima. Pô, muito obrigado aí. Queria agradecer demais ao Paulo que disponibilizou o tempo. Inclusive, né, ele me falou que tinha um compromisso aí e a gente acabou dando uma enrolada no vídeo, mas assim, realmente mostra que ele tá fazendo isso com empenho, com dedicação, com amor pra gente realmente poder fazer vocês crescerem no futebol. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Mesmo que, não tem dinheiro, não tem, vai lá e acompanha ele, porque só isso aí você já tá dando um passo absurdo na sua carreira, beleza? Então vamos pra cima. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Valeu.